Filosofia e Catolicidade, Pílulas de Sanidade para ouvir no trânsito. No episódio de hoje, nós daremos continuidade à leitura da primeira parte do artigo do professor Matteo D'Amico, intitulado O Império de Mammon, que numa tradução livre poderia significar O Império do Dinheiro, cujo subtítulo é a História Secreta da City de Londres. Publicado originalmente no site Vitzvera, no blog Vitzvera, do professor Matteo D'Amico, em 9 de abril de 2025. Nos dois episódios anteriores, nós lemos os dois primeiros movimentos desse artigo e deixamos para esse terceiro episódio dessa série a leitura da última parte, que é mais curta, dessa primeira parte. E depois daremos continuidade em outros episódios ao Império de Mammon, parte 2, História Secreta da City de Londres. Continuemos então a leitura. A sessão final se intitula O Império Britânico e Cecil Rhodes. É uma interpretação equivocada, significativa por parte de historiadores como Carol Quigley ou E.C. Knuth, presumir que existe uma rede anglo-americana atuando em prol da dominação mundial com base em sentimentos ingleses. Também é errado presumir que, pelo fato de os banqueiros mercantis considerarem conveniente conceder crédito a governos que governavam impérios, esses banqueiros, que são cosmopolitas, tenham um compromisso duradouro com algum tipo de imperialismo baseado em nações, seja ele britânico, americano, alemão, holandês, etc. Segundo a nota 53, o artigo de E.C. Knuth citado é O Império da City, Wisconsin, reimpresso em 1982, sem mais detalhes sobre a publicação segundo a nota. Continuando a leitura, a teoria da rede anglo-americana sobre a qual Quigley escreveu foi adotada por teóricos da conspiração como W. Cleon Skousen. A base dessas teorias centra-se no fato de Lord Rothschild ser o banqueiro de Cecil Rhodes. A teoria afirma que Lord Natty Rothschild fazia parte da sociedade secreta de Rhodes, os grupos da Távola Redonda ou da Mesa Redonda, que visavam a disseminar a aceitação do imperialismo britânico pelo mundo. Dizia-se que esses ideais imperiais eram motivados pelos ensinamentos do historiador de arte de Oxford, John Ruskin, que incentivava seus alunos a levar a cultura britânica aos confins da terra. Embora Lord Rothschild visse o império como meio pelo qual o comércio poderia ser expandido e mantido pelas forças das armas, seu apoio era pragmático e não devia nada a um compromisso com os ideais britânicos, como idealizado por Rhodes. Derek Wilson escreve sobre isso em relação à oposição de Lord Rothschild à política externa frágil de Gladstone. Aspas. Mas Lord Rothschild não era um expansionista desenfreado. Isso fica claramente demonstrado por sua relação com um homem que era um expansionista desenfreado, Cecil Rhodes, fecha aspas. Nota 56, obra de Derek Wilson, antes citada, Rothschild, uma história de riqueza e poder, Londres, André Deutsch, limitada, 1988, página 17. Continuando a leitura, quando diamantes foram descobertos na África do Sul, os Rothschild compraram a Anglo-African Diamond Mining Company Limited, que se fundiu com a De Beers. Em 1887, Rhodes retornou da África do Sul para a Grã-Bretanha para pedir apoio financeiro a Lord Rothschild. Lord Rothschild viu isso como um meio de estabelecer estabilidade comercial na África do Sul contra seu principal rival, a Barnato Diamond Mining Company, que também acabou se fundindo com a De Beers. Para Rhodes, ganhar dinheiro era um meio de difundir os ideais imperiais britânicos. Não era assim para Rothschild, embora Rhodes se convencesse de que Natty compartilhava de suas opiniões. Aspas, ele estava enganado. Lord Rothschild não era um imperialista incondicional, como Rhodes gradualmente descobriu, fecha aspas. Em 1888, Rhodes fez um testamento nomeando Natty para administrar a maior parte de seus bens para financiar os grupos da Mesa Redonda. Wilson escreve, aspas, em resposta à sugestão de Rhodes de usar fundos da empresa para financiar a expansão territorial, seu banqueiro aconselhou, se você precisa de dinheiro para financiar a expansão territorial,
terá que obtê-lo de fontes que não sejam as reservas de caixa da De Beers Company. E Rhodes não deve ter ficado muito satisfeito ao saber, em 1892, que os Rothschild haviam concedido um empréstimo ao governo Boer no Transvaal, fecha aspas, nota 58. Também fonte Derek Wilson, página 305. Os Rothschild estavam interessados na estabilidade comercial, não na expansão imperial britânica. Na época do fracassado ataque de Rhodes contra a República Boer no Transvaal, em 1895, ele já havia há muito tempo deixado de ter relações próximas e cordiais com Nettie. Provavelmente ele nunca havia compreendido que, embora os Rothschild não gostassem da política de retirada colonial de Gladstone, eles não eram defensores do imperialismo desenfreado por si só. Portanto, quando, algumas décadas depois, o imperialismo se tornou um obstáculo ao livre comércio internacional irrestrito, banqueiros internacionais exploraram o poder emergente dos Estados Unidos para minar os antigos impérios europeus em meio século, e oligarcas ocuparam o vácuo de poder dos estados recém-descolonizados. A fonte é A.K. Chesterton, Os Novos Senhores Infelizes, Hampshire, Condor Publishing Company, 1975. Esse mito da rede anglo-americana para o controle mundial centra-se numa suposta aliança entre o Instituto Real de Assuntos Internacionais e o think tank globalista estadunidense, o Conselho de Relações Exteriores, CFR, fundado após a Primeira Guerra Mundial pela elite dominante dos Estados Unidos. Mais uma vez, essa suposta aliança é falha. A aliança proposta entre as duas entidades nunca se materializou. Longe de haver um acordo entre os supostos anglófilos de ambos os lados do Atlântico, houve um rompimento. Peter Grosz, historiador do CFR, afirma que ambos os lados rejeitaram a aliança sugerida antes mesmo de ela se concretizar. A fonte é Peter Grosz, Continuing the Inquiry, The Council on Foreign Relations from 1921 to 1996, Nova York, Council on Foreign Relations, 2006. O livro completo pode ser lido online e dá o link. Então, encontra-se na internet. Páginas 24 e 25. Continuando a leitura, os Rothschilds estavam preocupados com os laços imperiais da Grã-Bretanha por razões comerciais sólidas, mas com a máxima liberdade de comércio. Era inevitável que o livre comércio e o antigo imperialismo europeu entrassem em conflito. O papel desempenhado pelos Estados Unidos da América na subversão e destruição dos antigos impérios pode ser observado nos 14 pontos decretados pelo presidente Woodrow Wilson como modelo para o mundo pós-guerra em 1918, e na Carta do Atlântico, imposta à Grã-Bretanha pelo presidente Franklin Delano Roosevelt em 1945, ambas com foco no livre comércio internacional como base da economia mundial e na rejeição dos antigos impérios. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, os Rothschild intensificaram sua atuação em Wall Street, e sua relativamente pequena Amsterdam Incorporated foi reformada como um banco de investimentos chamado New Court Securities, com seu capital social absorvido pelos bancos Rothschild em Paris e Londres. Enquanto até então os Rothschild se preocupavam principalmente em negociar empréstimos com os Estados Unidos, agora estavam envolvidos na rápida expansão do comércio e da indústria ocidentais no pós-guerra. Libertados pela destruição dos antigos impérios e pela inauguração de uma nova era de acordos financeiros internacionais formalizados pelo Acordo de Bretton Woods. É o que o biógrafo Wilson chama de novo internacionalismo deliberado dos Rothschild, não mais vinculado aos Estados-nação e aos ideais imperiais. No entanto, a City continua sendo um ponto focal. Os Rothschild foram pioneiros na criação de laços entre Tóquio e Londres. Edmund considerou uma delegação da City a Tóquio em 1962 e recebeu a Ordem do Tesouro Sagrado do Imperador Hirohito. Apesar dessas novas vias abertas para a globalização e o livre comércio do pós-guerra, certas tradições plutocráticas permanecem características da City. A sala de fixação do ouro nos escritórios dos Rothschild em Newport continua sendo o local onde os principais negociantes de ouro de Londres se reúnem diariamente em torno de uma mesa para concordar com o preço do ouro, para chegar a um preço do ouro.
N.M. Rothschild continua sendo o negociante de ouro mais importante da Grã-Bretanha. A fonte é Derek Wilson, também na obra já citada. 14 pontos, 1918, é a obra que está na nota 64. Dos 480 bancos da Citi, o Banco Rothschild permanece supremo. Próxima seção, Londres, capital do mundo. No entanto, outras vias de lucro estão surgindo além das transações tradicionais com ouro físico. A da nossa era são os créditos de emissão de gases de efeito estufa e, com esse lucro, surgem novos esquemas para o controle global. Em 2008, Simon Linnet, vice-presidente executivo da N.M. Rothschild, escreveu um artigo sobre o assunto. Está na nota 71, Simon Linnet Trading Missions, Full Global Potential Londres, The Social Market Foundation. Mercado de emissões, potencial global cheio, Londres, The Social Market Foundation, janeiro de 2008, disponível no link indicado na nota 71. Linnet define emissões de gases de efeito estufa como a nova forma de mercado social. Ele argumenta que, embora o livre comércio deva operar para definir o valor da negociação de emissões de carbono, o que se exige é uma instituição internacional. Ele escreve que, aspas, tal mercado deve ser estabelecido em escala mundial, coordenado por uma instituição internacional com uma constituição apropriada, fecha aspas. Linnet afirma categoricamente que isso implica uma nova ordem mundial. Dos vários métodos sugeridos para limitar as emissões de carbono, Linnet acredita que a negociação de carbono é o mais eficaz. Implícita em diversas medidas, incluindo o financiamento de novas tecnologias e a mudança de hábitos de consumo individuais, está a ideia de que as nações devem estar preparadas para subordinar em certa medida parte de sua soberania a essa iniciativa global. Quando os países já estão abrindo mão do direito de controle direto sobre a política monetária por meio da criação de bancos centrais independentes, esse pode ser um preço relativamente pequeno a pagar por tal inclusão. O sistema proposto por Linnet, em nome da salvação do planeta, é a consolidação do sistema bancário internacional sob uma autoridade central. Linnet afirma que as nações europeias já cederam sua soberania à União Europeia. Próximo passo é, aspas, ceder a soberania a um órgão global maior sobre o comércio de carbono, fecha aspas. Se tal roteiro pudesse ser encontrado, talvez pudéssemos estar no início de uma nova Constituição Mundial e uma nova ordem mundial. Citações também de Linnet. A autoridade global proposta por Linnet é chamada de Autoridade Mundial do Meio Ambiente, WEA. Ela seria sediada no que ele chama de Cidade Mundial, na nota 79, também no mesmo texto já citado. Linnet sugere que essa cidade mundial deveria ser Londres, a City, por ser, aspas, um centro financeiro mundial. Assim termina esse primeiro artigo, de autoria de Matteo D'Amico, O Império de Mammon, História Secreta da City de Londres. Nos próximos episódios daremos continuidade ao ensaio de Matteo D'Amico, na sua parte 2.